E foi mais um amanhecer gelado em todo o estado de Santa Catarina, né, gente? Por onde você estava, você sentiu com certeza. Agora imagina nos pontos mais altos, então, nem se fala, né? Os termômetros de pelo menos 15 municípios no norte, oeste e Serra Catarinense ficaram abaixo de zero. Urupema, na Serra Catarinense, registrou não só a temperatura mais baixa de Santa Catarina, mas também do país, 5,3 graus negativos. E como não poderia deixar de ser, a geada marcou presença por lá. Mesma coisa aconteceu em Urubici, também na Serra. Por lá, a mínima registrada foi de 1,2 abaixo de zero. Em Bom Jardim da Serra, o dia amanheceu com temperatura de 1,4 graus negativos. Como o frio intenso muda o cenário e proporciona imagens simplesmente extraordinárias, por que não aproveitar as baixas temperaturas para produzir obra de arte? Sim, obra de arte mesmo, olha aí. Essa foi criada pelo fotógrafo e também conhecido como caçador de geada Michel Lenhani. Ficou simplesmente incrível, né, gente? E teve também obra de arte feita pela natureza. Camiseta congelada, camadas de gelo em flores que pareciam esculturas. E camada grossa de gelo no carro, que é um convite para fazer isso aí, ó. Que coisa linda, né, gente? É de encher os olhos. É lindo demais nosso estado, né, gente? Somos, assim, muito presenteados por morar num estado como esse. Falando em temperaturas baixas, a mais baixa do ano foi registrada em Urupema e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o secretário de Turismo, que é o Antenor Arruda, o Tena. Tudo bem, Tena? Boa tarde, bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todo o pessoal do SC Acontece, aos nossos telespectadores. Uma honra estar aqui com vocês falando dessas paisagens maravilhosas que a gente tem apreciado esses dias, né? Uma honra te ter aqui, falar desse município lindíssimo, que realmente, como você falou, e a gente mostrou agora, paisagens de encher os olhos, né? E os turistas vão justamente atrás disso, do frio, das belíssimas paisagens. A gente sabe que muitos estiveram por aí para curtir a neve. E agora, como é que está a expectativa para esse fim de semana, já que o frio, pelo menos, ficou, né? Os turistas ficam maravilhados, né, Karen? Eles se emocionam com a neve, com a geada, e é encantador mesmo, né? Isso que está só começando, né? Não temos a cascata congelada ainda, mas hoje tivemos 5,4 graus negativos, né? Estamos falando de Urupema, Serra Catarinense, a capital nacional do frio, mas hoje, para a gente falar em frio, não fala só em Urupema, a gente tem um turismo integrado, a gente fala de toda a Serra Catarinense. E o movimento foi grande e promete esse final de semana também encantar mais pessoas, né? E o pessoal já começa a chegar a partir de hoje, inclusive. Secretário, eu queria saber a respeito do trabalho que está sendo feito pela Prefeitura para dar assistência aos moradores de Urupema, aquelas pessoas menos favorecidas e que precisam de um atendimento, de um cuidado especial da Prefeitura. O que está sendo feito, Antenor? Bom, cara, aqui em Urupema a gente tem assistência social, né, na secretária da pessoa, a Chica, como a gente chama ela aqui. A gente tem roupas, agasalhos, sempre tem uma sala repleta, né, é distribuído cestas básicas, cobertores, e a gente aqui nessa pasta do turismo que eu estou, é turismo e urbanismo. Na pasta que a gente tem um trator que serve para distribuir lenha para o pessoal mais carente. Temos uma serraria e toda aquela costaneira aqui, aquela sobra da serraria, a gente entrega nas casas para poder amenizar, né? É um município com 2.500 habitantes, fica mais fácil de a gente atender, mas esse trabalho é feito até porque se faz necessário, né? Que bacana, Tena. Uma coisa que a gente, por não morar na cidade do município, a gente não sabe exatamente o trabalho que é feito para ajudar Sim. os moradores, para ajudar quem precisa. Poxa, sensacional esse trabalho que vocês fazem, muito bacana. E saber que tem essas roupas, essas coisas disponíveis, o acesso gratuito, a lenha, que é uma coisa que precisam para se manter aquecidos, que a Prefeitura leva até a casa das pessoas, sensacional. Eu quero agradecer pela tua participação aqui no SC Acontece. Finaliza deixando uma mensagem aí para os turistas que estão chegando em Urupema. A mensagem que a gente quer deixar é uma mensagem de alerta, assim, para que quando venham para a Serra Catarinense, venham com suas reservas, porque é bastante frio. O frio ele é muito bonito para se ver, mas de sentir ele é um pouco desagradável, né? Então, que venham com suas reservas, tenham cuidado com os asfaltos. Hoje a gente estava aqui
subindo o Morro das Torres, o asfalto estava congelado, então ter toda uma atenção, né? E no mais, o acolhimento, a gente tem aqui um povo que acolhe muito bem, e fazemos o convite para ti também, Cari. Aparece aí que a gente, além da Secretaria de Turismo, nós temos aqui a Casa da Imprensa para acolher vocês e fazer o melhor possível, tá? Opa, pera aí que eu já vou pra casa fazer minha mala e tô indo já. Em Estamos breve eu esperando, tô hein? No aí. final de semana, quem sabe? Me aguarde que em breve eu tô aí para visitar vocês em Urupema. Obrigada mais uma vez, viu, Tena? Obrigada, secretário. Parabéns à prefeitura aí pelo belíssimo trabalho em prol da população de Urupema. Obrigada. Tá bom. A gente agradece, um abraço, viu? E assim, esperamos, então. Combinado, combinado. Eu vou, me aguarde. Vamos saber como é que fica o tempo? O frio continua no fim de semana? Olha a previsão. Sexta-feira de sol predominando em todas as regiões catarinenses. Isso porque a massa de ar frio polar está comandando o tempo pelo estado e esse sistema impede a formação de nuvens e deixa as temperaturas bem baixas, principalmente ao amanhecer. Florianópolis, que amanheceu com 8 graus, tem máxima que não deve passar dos 20. Em Criciúma, no sul do estado, a máxima não passa dos 18. No norte catarinense, Joinville com máxima de 21 e em Chapecó, no oeste, máxima prevista de 16 graus. Amanhã, sábado, o tempo também será ensolarado em todas as regiões catarinenses. As temperaturas seguem bem baixas ao amanhecer, com geada nos pontos mais altos do meio-oeste, Planalto Sul e Planalto Norte, mas aí durante o dia as temperaturas entram em elevação. Florianópolis tem mínima prevista de 10 e máxima de 21. No sul do estado, mínima de 7 para Criciúma e máxima de 20. No norte catarinense, Joinville tem mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 6 e máxima que não passa dos 17 graus. O domingo começa com o sol brilhando em todas as regiões catarinenses, mas aí ao longo do dia nós teremos um aumento de nuvens pelo estado. Olha, em Concórdia, no oeste catarinense, as polícias rodoviárias federal e militar apreenderam 200 quilos de maconha e também uma quantidade de skunk. Os policiais rodoviários federais abordaram um carro no quilômetro 100 da BR-153, mas o motorista fugiu da abordagem. Os agentes fizeram buscas na região com o apoio das polícias militar e militar rodoviária. O carro foi localizado no centro da cidade de Concórdia. O casal de ocupantes estava com roupas molhadas e bastante lama e confessou para os policiais que transportava drogas no carro. Os dois também disseram que esconderam a carga de drogas em uma área de mata no interior da cidade. No local, a polícia encontrou 203 quilos de maconha e cerca de 4 quilos de skunk, droga conhecida como super maconha pelo alto teor de substância psicoativa. O casal foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Você vai conhecer agora um doutor diferente que passou pelo Hospital Regional do Alto Vale do Itajaí durante a Semana da Enfermagem. E esse doutor, ele é especializado em besterologia. E, claro, levou muita alegria para os funcionários e para os pacientes também. Uma palestra que parece normal, mas aos poucos quem se apresenta vai se transformando em palhaço. Esse é o doutor Nanau. A especialidade dele, besteirologia. A missão, arrancar risos de quem vive o drama de uma internação. O palhaço médico surgiu em 2013 no Hospital Regional com a proposta de levar mais alegria aos pacientes. O Arnaldo usa a própria história e a experiência que passou dentro de um hospital para motivar as pessoas a se preocuparem com o próximo e tornarem o ambiente hospitalar um pouco mais alegre. Foram alguns meses de tratamento com 4 cirurgias de coluna e nessa ocasião, ficando tanto tempo hospitalizado, a gente sentia necessidade de alguma coisa. Eu acabei encontrando na figura do palhaço hospitalar a oportunidade de ressignificar a minha dor, podendo oferecer às pessoas um pouco de alento, diante do sofrimento na dor. O Arnaldo chegou a lançar este livro, Falando Sério, Memórias de um Palhaço Besteirologista. E muitas histórias contadas nele aconteceram aqui, dentro do Hospital Regional, no período em que ele atuou em Rio do Sul. O meu projeto nasceu aqui. Eu estava capacitado em São Paulo para iniciar um projeto e quando cheguei aqui me vi sozinho. Então precisei criar um nome, recebi apoio e principalmente o acolhimento. E foi aqui onde tudo começou que ele voltou para dar uma palestra nesta Semana da Enfermagem com o tema empatia. O palhaço ele realmente traz a alegria e com a alegria a gente consegue uma aquisição melhor dos pacientes aderindo a tratamentos, cuidados, fazendo com que a gente tenha uma redução até do tempo de internação desse paciente,
fazendo com que ele vá para casa antes, às vezes, do tempo programado e facilitando o trabalho da gente também, né? A gente já trabalha num ambiente pesado, um lugar sobrecarregado, que as pessoas vêm aqui com problemas, com tristezas, e essa parte de palhaço, essa parte desse projeto dele, acaba tirando um pouco essa tristeza das pessoas. Então eu acho muito importante. É um caminho sem volta. A gente não consegue fazer outra coisa, principalmente quando percebe que você se realiza pessoal e profissionalmente com o trabalho. Olha, dados da Polícia Rodoviária Federal apontaram que 2 rodovias de Santa Catarina estão entre as 10 federais que mais registraram acidentes durante o ano de 2021. Eu vou voltar a falar com a repórter Grazi Bialy, que tem mais informações para a gente. Eu queria saber que rodovias são essas, Grazi. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Karen, mais uma vez para você também. Olha, é a BR-101 e a BR-470. Eu vou começar falando da BR-101 porque essa é a número 1 do ranking. Talvez seja a mais grave de fato, né? Foram registrados no ano passado mais de 4.000 acidentes e mais de 4.000 pessoas ficaram feridas nessa rodovia que corta o nosso estado, né? E sobre esse assunto, sobre esses números também, eu vou conversar agora com o Adriano Fiamoncini, que é o chefe da comunicação da PRF e pode nos ajudar a entender, né, Adriano? É uma posição nada satisfatória para o nosso estado, mas o que nos leva a termos, então, a rodovia mais perigosa do país? É a rodovia mais movimentada de Santa Catarina, são 120 mil veículos todos os dias, em média. Atravessa a capital, a região turística de Balneário Camboriú, os portos de Itajaí e a maior cidade do estado, que é Joinville. E principalmente ela é muito urbanizada. Ela foi engolida aqui na Grande Florianópolis pelo desenvolvimento de São José e Biguaçu, foi engolida por Itajaí e Balneário Camboriú, foi engolida por Joinville. E todo esse trânsito urbanizado acaba provocando acidentes porque ele se mistura com o trânsito de passagem, de viajantes, que é a natureza original de uma rodovia. Inclusive aqui tem até a questão do contorno viário que vai justamente auxiliar nesse sentido na BR-101. O contorno viário seria a melhor solução para a BR-101 sair desse ranking de rodovia mais movimentada, porque ele vai justamente separar o trânsito local de moradores de São José e Biguaçu dos motoristas de principalmente veículos pesados, carretas, que só querem seguir para grandes centros como Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. Temos também a BR-470, que hoje ocupa então a 10ª posição no ranking, e por lá foram 1.200 acidentes e mais de 1.400 pessoas feridas também, números que também chamam a atenção. Qual é o problema naquela região? Ela é uma rodovia antiga de traçado muito sinuoso, muitas curvas, subidas, descidas, morros. Atravessa a 3ª ou 4ª maior cidade do estado, que é Blumenau. Está em obras, o que é mais um fator dificultador para o motorista, que tem que fazer desvios o tempo todo. É extremamente urbanizada pelo crescimento de Blumenau, Indaial e Gaspar. Mas nós esperamos que, com o avanço da duplicação na 470, ela saia ainda esse ano desse ranking triste. Bom, a gente tem uma informação que chama a atenção, que justamente tanto na 101 quanto na BR-470, os acidentes são naquelas regiões ali onde tem a urbanização e não são acidentes que envolvem veículos que estão em longo trajeto, é isso? Exatamente. A maioria dos acidentes na BR-101 e na 470 são de moradores daquela região, que moram num raio de 5 quilômetros do local do acidente. É a pessoa que quer ir no comércio, na aula ou visitar um parente. Então é um trânsito tipicamente urbano, fruto da falta de planejamento, do crescimento desordenado das nossas cidades. Tá certo, então. Esse Adriano Fiamoncini, então, né, a gente, claro, relembra aos motoristas a importância de ficar atentos ao pegar uma rodovia, né, seja ela a 470, a 101, a 280, ou enfim, qualquer uma que se vá dirigir, né, porque essa atenção pode fazer toda a diferença, viu, Karen? Eu volto com você. Tá ok, Grazi, obrigada. Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi da minha mãe uma vez, logo que eu aprendi a dirigir, que minha mãe dizia assim, ó, atenção o tempo todo. Quando você estiver próxima de casa, atenção redobrada. Porque é normalmente nesse momento que a pessoa relaxa e os acidentes acontecem, você meio que entra no piloto automático. E tá aí, ó, esses números, eles comprovam que minha mãe tinha razão. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está no momento que a gente está fazendo os percursos que a gente faz normalmente, porque a gente meio que vai no piloto automático e a gente se desliga. Um acidente grave por volta da meia-noite na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, infelizmente terminou com o motorista morto.
As câmeras de segurança registraram a colisão envolvendo 2 veículos. Com a batida, os ocupantes do veículo atingidos sofreram graves lesões. As vítimas foram atendidas logo após o acidente, mas o motorista não resistiu. Além do motorista, a mulher dele também estava no carro e agora está no hospital em estado grave. Por isso a gente vai conversar agora nós vamos conversar agora com o delegado Alisson Rocha. O delegado Alisson Rocha é responsável pela investigação da detonação de rocha que aconteceu na última terça-feira na BR-101 em Itajaí. E foi uma detonação de rocha que aconteceu sem aviso prévio. Então, a rodovia estava funcionando, as pessoas transitando tranquilamente, sem ter noção do que ia acontecer. E o resultado foi um ciclista ferido e alguns carros atingidos também. Boa tarde, bem-vindo a SC Acontece, delegado. A gente gostaria de saber como é que estão as investigações a respeito disso, que por sorte não aconteceu uma tragédia, né? Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os espectadores. Em relação a essa fatalidade que ocorreu na BR-101, nós já estamos com as investigações concluídas. Vamos remeter o inquérito policial hoje ainda ao judiciário. E eu gostaria de externar que está ocorrendo uma confusão entre a responsabilidade civil das empresas envolvidas de forma solidária e a responsabilidade penal. Tá? Não há responsabilidade penal em relação à empresa, porque a excepcionalidade do Código Penal brasileiro seria crime ambiental, e não se trata de crime ambiental. O crime que nós chegamos à conclusão, ele tem um bem jurídico tutelado que é a incolumidade pública das pessoas, física, patrimônio, no artigo 251 do Código Penal. E nós já temos, tendo a finalização das investigações, exatamente o que aconteceu. Tanto nessa confusão e desencontro de informações quanto a autorização da Polícia Rodoviária Federal, envolvendo também a concessionária. Olha aí, é freada que eu dei para não matar atrás do caminhão. A concessionária de serviço público e a empresa executora do serviço de explosão, que é a Planex. Essa empresa que fez a detonação de rocha, só para a gente deixar claro para o telespectador, é uma empresa privada que deveria ter comunicado os órgãos competentes que essa detonação de rocha aconteceria para que, assim, a concessionária da rodovia e também outros órgãos de segurança pudessem agir de forma que não corresse o risco, que nenhuma pessoa corresse o risco durante a detonação. A falha está justamente aí, como o delegado acabou de falar, não houve um crime ambiental, a falha está na falta de comunicação dos órgãos competentes, é isso? Na verdade, o que me saltou os olhos nesse caso, é que ainda que houvesse autorização, ainda que desse tudo certo no isolamento do perímetro, ainda aconteceria um incidente, porque os detritos na hora da explosão ultrapassaram por mais de 200 metros. Do momento da explosão até o atingimento de algumas casas, o quebramento de telhas, dando um patrimônio do outro lado da BR, que também foi atingido um ciclista, sendo acometido ali com uma lesão corporal. Delegado, então, nesse caso é um indicativo de que a quantidade de como é que fala, gente? Não é dispositivo, gente? Explosivos, isso, me fugiu a palavra, desculpa. A quantidade de explosivo, então, estava um pouquinho além do que deveria. Não teria como a gente mensurar agora no momento, após a detonação. A gente se prende ao depoimento do técnico, que ele tem, o Blaster, que é uma certificação muito rigorosa para você obter, para manusear dinamite, explosivo nesse sentido. Então, consoante suas palavras, o que aconteceu? Houve uma potencialização na hora da explosão, em decorrência de ter ocorrido o adiamento, que era para ter sido 15 horas e acabou acontecendo às 17 horas. Foi onde ocorreu esse excesso de lançamento de pedras, detritos na BR e também em algumas casas à margem da BR.
Perfeito. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece, por suas explicações e um excelente trabalho aí para vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada.